Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai entrar na parte 2 desse livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E o tópico de hoje, dentro dessa temática de inteligência emocional, é a parte que ele fala de sequestro emocional, que é quando a mente emocional toma conta do racional e toma decisões sem consultar o cérebro na parte racional. E muitas das vezes a pessoa acaba se frustrando ou se equivocando na decisão. Toma uma decisão e depois se arrepende de ter tomado aquela decisão e aí não sabe por quê. Foi realmente porque a pessoa não teve inteligência emocional, não soube entender bem aquela emoção, não soube gerenciar muito bem aquela emoção e aí tomou uma decisão equivocada. E aí depois se arrepende. E aí Daniel Goleman, ele explica que o nosso cérebro tem duas partes, a parte emocional e a parte racional. Elas duas estão interligadas, mas é sempre importante primeiro você parar, refletir e usar o cérebro racional primeiro, para depois a parte do cérebro que é emocional. Então a parte racional é a parte, né, mais lógica, que é onde você para analisar mais, que você toma decisões mais analíticas, onde que você julga melhor, você pensa mais. Então é a parte que você pondera. Então essa parte racional é muito importante a gente sempre parar para analisar primeiro uma determinada situação e aí depois a gente entra com a parte emocional, leva em consideração a parte emocional. E aí ele dá um exemplo. Imagine que você está no trânsito, você está dirigindo um carro e acontece um acidente. E a pessoa vai e te xinga. Bateram no seu carro e aí o condutor do outro veículo te xinga, sendo que ele está errado, mas mesmo assim ele interpreta que você que foi a pessoa errada. E aí te xinga bastante. Se você não tiver inteligência emocional, provavelmente você vai querer brigar, você vai querer ir responder de uma maneira muito agressiva que pode gerar briga, ou se ele tiver com arma ou com, enfim, tiver com algo que possa colocar sua vida em perigo, ou a vida das pessoas que estiverem com você naquele momento. Então, se a pessoa age de forma emocional, a pessoa vai querer o quê? Ir brigar. E isso pode gerar algo muito negativo para você, um perigo. Então, se você ativar primeiro a parte do cérebro da razão, você vai parar, rapidamente ali você vai parar, vai refletir e vai dizer, não, pô, isso aqui pode ser um perigo para mim. Então, eu não vou responder de uma maneira muito ríspida, eu não vou na intenção de brigar, não vou na intenção de causar um grande problema. Eu vou querer acalmar a pessoa, se acalmar e aí conversar de uma forma mais civilizada, de uma forma mais inteligente. E é dessa maneira assim, você vai estar entendendo suas emoções, entendendo a emoção do outro, e você tende a tomar melhores decisões, não se arrepender depois. Então você sempre coloca a parte racional do cérebro primeiro, você analisa, usa a lógica, usa a razão e depois você entra com a parte emocional, porque a parte emocional que vai gerar emoções em você, como por exemplo, raiva, alegria, tristeza, ansiedade. Então, essa parte de emoção é algo muito importante. A gente precisa sempre dar uma atenção a isso, entender cada vez melhor o nosso cérebro, entender cada vez melhor os nossos comportamentos, as nossas emoções, e dessa maneira a gente consegue viver de uma maneira muito melhor na sociedade. E dentro da gente, no nosso cérebro, a gente usando bem a inteligência emocional, a gente consegue com certeza viver melhor, tanto com a gente mesmo quanto para o outro.